A voz normal sempre sou eu respondendo, a voz mais grave é sempre o Condeta. Com isso em mente, vamos às respostas. Normalmente eu responderia ao Condeta no canal dele como sempre fiz, mas como ultimamente ele tá bloqueando geral, inclusive a mim, não posso mais responder diretamente no canal dele, vou responder aqui ele não tem como me bloquear. Meu papel aqui não é defender o bolsonarismo olavético, e sim mostrar como o Lopepa tem ficado burro com o passar dos anos. Antes que você venha aqui se defender, saiba que já está bloqueado, olho por olho, dente por dente. O bolsonarismo revelou o traço fanático de certas pessoas. Já dizia Alain Besançon no seu livro, A Infelicidade do Século, sobre a capacidade que a ideologia tem de embotar o raciocínio e a moralidade das pessoas. Leio as palavras de um sujeitinho que me diz que falar de 360 mil mortes por Covid é apelo à emoção. Ou seja, ele manifesta completa indiferença pelos números, pelas mortes, porque a sua paixão fanática pelo presidente é mais importante. E ainda soltou uma mentirinha boba, a de que Bolsonaro comprou vacinas em agosto de 2020, contrariando as declarações da Pfizer e do próprio presidente, que admitiu, na cara dura, que não compraria nenhuma vacina. O bolsonarismo é uma doença da alma, doença que torna pessoas relativamente normais em psicopatas. Respondi ao pilantrinha: se um bandido desse um tiro na cara da sua mãe e você relatasse, chorando, o crime, o bandido poderia dizer, na cara dura, apelo à emoção. Ou se sua mãe morrer de Covid e virar mera estatística, podemos também dizer, e daí? Apelo à emoção, novelização. Bloqueei na hora. Não perco meu latim com pessoas cujos traços psiquiátricos são do manicômio judiciário. Então você está comparando o pilantrinha com um bandido que dá tiro na cara das pessoas e ainda diz, abre aspas, e daí? Mas que comparação completamente estapafúrdia. Permitir que pessoas saiam de casa mesmo com riscos é o mesmo que dar um tiro na cara delas? Evidente que não. No caso do tiro na cara da mãe, ninguém está propondo proibi-la de sair de casa para evitar o tiro. Se alguém dissesse que você deve manter sua mãe trancada para evitar violência, aí sim isso poderia ser visto como apelo à emoção. Quando um pandeminion diz que morrem certo número de pessoas, o que ele está querendo dizer exatamente? Ele está querendo justificar lockdown e outras agressões contra pessoas que não estão agredindo ninguém. Nesse contexto, dizer que está morrendo muita gente pode ser considerado apelo à emoção de fato. Não significa que seja algo bom morrer pessoas da doença. Se alguém diz que morrem 70 mil pessoas por ano no Brasil, isso não é apelo à emoção. Mas se alguém diz isso para justificar que todo mundo deve ser obrigado pelo Estado a ficar em casa até a pandemia de homicídios passar, aí seria um apelo à emoção, já que você usa os números para justificar uma agressão à população que no caso seria o cárcere privado estatal. Puta que pariu, você tá pior do que o Cogos. Olavo de Carvalho age como um ditadorzinho soviético na Virgínia. Seu estado de saúde é completo segredo para a seita e fora dela. Só os iniciados sabem. Inventaram a história do tumor de nascença na garganta. Mas outros dizem que é câncer e até mesmo Covid. Se ele morrer, ainda vão dizer que está vivo e poderão inventar até mesmo uma ressurreição ou um milagre. Seja o que for, o fumante inveterado, que fez do cigarro um sinal de mimetismo e obediência cega de seus alunos, está preparando seu passaporte para o inferno. Não consigo ter pena ou compaixão dele. Recentemente essa minha falta de compaixão aumentou mais ainda quando seu jornalzinho michuruca chamado Brasil Sem Medo publicou uma notícia francamente mentirosa, a de que o Senado italiano aprovou o tratamento precoce do kit Covid-19 no país. Mentira da braba, cínica, doentia e com perna curta. O Senado italiano sim aprovou um protocolo único de atendimento residencial, mas não endossou ivermectina, cloroquina e azitromicina, até porque os remédios são proibidos para este uso no combate à Covid-19. Para um sujeito que até ontem dizia que a pandemia não existia, agora Olavo prescreve a cura para algo inexistente. Ou mais, mente de forma desordenada e mostra desdém por 350 mil brasileiros mortos. O mesmo sujeitinho demagogo que até ontem dizia ser um genocídio, o Brasil ter 70 mil mortes anuais pela violência, demonstra uma indiferença de um sociopata quando morrem 7 vezes mais brasileiros em um ano. Muitos da seita chorarão quando Olavo de Carvalho morrer. Muitos também choraram quando Stalin morreu, mas Olavo de Carvalho entrará para a história como um dos seres mais desprezíveis da história do país, junto com Bolsonaro. Será sepultado junto com ele. Ninguém dará crédito às suas obras, até porque Olavo jogou na lata do lixo toda a reputação que ainda restara. Mas uma vez você demonstra todo o seu retardo mental. No caso dos 70 mil homicídios anuais, ele próprio não propôs lockdown para as vítimas dos homicídios para resolver o problema. Se alguém propusesse, ele claramente diria que o número de homicídios não é grande o bastante para justificar um lockdown e demais medidas coercitivas e centralizadoras. Tudo é relativo. Ele sempre disse que morrem poucas pessoas por coronga comparado com as propostas absurdas de criminalizar o direito de ir e vir. Então, por mais que pareça que ele está se contradizendo ao dizer em tom de denúncia que morrem 70 mil por ano por homicídio e dizer em tom de amenização que morrem 0,0 alguma coisa por culpa da pandemia, isso não é uma contradição, ainda que morram mais pessoas da doença do que por homicídio. Isso é lógica básica. E como diz o Lopepa, vamos mais além. Um homicídio não tem a mesma natureza que um surto de gripe. Homicídios sempre mataram menos do que qualquer doença. O homicídio é algo coercitivo enquanto uma doença é um fato natural. Os homicídios podem ser amenizados sem apelo à coerção estatal contra a vítima, mas com coerção estatal contra o bandido.
No caso do surto de homicídios na era petista, no contexto em que o Olavo se queixava dos 70 mil homicídios, medidas de segurança contra o bandido eram e são criminalizadas pela máfia que você chama de Estado. Portar armas contra bandidos é crime. Fundar uma polícia privada contra bandidos é crime. Privatização de cidades é crime. Separatismo é crime. Atirar no bandido é crime. Até andar de colete blindado é crime. Ou seja, as medidas de segurança contra o bandido são todas criminalizadas pelo Estado. No caso das medidas de segurança contra a pandemia, nada é crime. Por mais que o Bolsonaro não ajude na pandemia, se vacinar não é crime, usar máscaras não é crime, manter distanciamento social e quarentena não é crime, isso torna sua comparação completamente descabida. E olha que ironia, uma vez alguém provou por A mais B que a regulação da alimentação feita pelo Estado poderia em um ano salvar milhões de vidas, muito mais do que as medidas sanitárias são capazes de salvar por mortes por coronga. Ou seja, o cara usou exatamente o mesmo argumento utilitário que você usa ao defender regulação estatal do tráfico de pessoas. Essas vidas seriam salvas independentemente da pandemia ser contagiosa ou não, e independente do contágio ser exponencial ou não, e independentemente do coronga lotar hospitais ou não. O fato é que pela primeira vez na história, pessoas estão morrendo mais cedo do que seus antepassados. O motivo é má alimentação. Só isso mata muito mais do que coronga. Qual foi a sua resposta ao cara que disse isso no seu canal? Você bloqueou ele. Você é hipócrita, desonesto e contraditório. Você parece não ter empatia pelos mais de 5 milhões de pessoas mortas por ano por doenças causadas por má alimentação. Essas milhões de mortes são apenas estatísticas numa planilha pra você? Parece que você é um bolsonarista insensível. Você gosta de lacrar, fazendo piada enquanto toma álcool e enche o cu de bacon, sabendo que milhões de pessoas morrem por ano no mundo por causa de álcool e comida gordurosa. Então não critique o Alan dos Panos quando ele diz, coronga é o caralho, porque você é tão insensível com genocídio quanto ele. O fato é que só de obesidade morrem mais de 4 milhões de pessoas por ano. Isso poderia ser evitado com a criminalização da má alimentação. Ponto. Isso é um fato. Grande parte dos homicídios nos Estados Unidos também são relacionados ao álcool. Além disso, 3 milhões de vidas são perdidas por ano por causa do uso de bebida alcoólica. Vamos regular isso? Além disso, o álcool ao longo do tempo gera perda de memória e de certas funções mentais. Talvez isso explique porque você ao longo do tempo tem ficado mais e mais retardado. Faça como os evangélicos e pare de beber essa merda. Incrível como você muda de argumento utilitário para ético dependendo de suas conveniências. Se você defende regulação do tráfico de pessoas, deveria defender a regulação de comida e álcool, já que isso mata mais pessoas. Ponto. PS. Esses são números de mortes diretas causadas por álcool e má alimentação. Se você contar com problemas cardíacos, diabetes e diversos tipos de cânceres causados pela má alimentação, então esses números explodem para as dezenas de milhões de mortes anualmente no mundo, literalmente um genocídio aceito socialmente. Cadê a porra da regulação para evitar essa merda? Ah!